E nessa manhã eu vou estar falando sobre Deus de possibilidades. Nós sabemos que Deus traz um caminho especial para cada um de nós. Deus traz novas possibilidades. Deus traz novas oportunidades. Deus é Deus e nós reconhecemos isso. No nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir lá no livro de Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Filipenses 3, o versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, para que as diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E esse texto, na verdade, Filipenses, é um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo. E quando se fala de Paulo, é importante nós entendermos melhor o contexto da história de Paulo. Quem era Paulo antes de se converter? Então, Paulo era um perseguidor da igreja do Senhor. Ele era um assassino religioso. Desumano, ele era arrogante. Ele não tinha alegria de vida. Mas ele achava que estava fazendo as coisas da maneira correta. Ele achava que estava acertando. Em Atos 9:1, Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Paulo não aceitava Jesus. Além disso, ele, além de defragrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Ele tinha um objetivo principal dessas cartas, era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse perseguidor de Jesus Cristo. Desde homem ou mulher, não importava, como está descrito lá em Atos 9:2. E Paulo perseguia, assolava a igreja de Deus de uma forma tão intensa, e ele fazia tudo isso acreditando que estava servindo a Deus e estava preservando a pureza da lei. Então, muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós podemos achar que estamos fazendo as coisas certas, que estamos seguindo a Deus, porém que, na verdade, nós não estamos fazendo da maneira correta, nós não estamos com intimidade com Jesus. E Paulo, ele estava, na visão dele, acertando, ele estava agradando a Deus, ele estava perseguindo, porque na visão dele era errado. E me chama a atenção que depois da conversão de Paulo, as coisas para ele mudou. Ou as coisas mudaram. E mudaram para melhor ou para pior? Depende da visão de cada um. Vamos entender um pouco o contexto de Paulo depois da conversão. Ele realmente conheceu Jesus, ele teve experiência profunda com ele, o ministério dele é lindo, mas tem algumas coisas que nós temos que pontuar. Então, Paulo, no seu ministério, ele foi preso algumas vezes, ele foi apedrejado, ele foi açoitado injustamente,
passou por naufrágios, ele foi, além de tudo, picado por uma cobra venenosa. E, para finalizar, segundo os estudiosos, ele foi também decapitado por Nero. Não está na Bíblia, mas os teólogos dizem que sim, que ele foi decapitado. Então, você olha para esses pontos, você vê glória nisso? Naturalmente falando, não. No nosso olhar humano, não. Mas Paulo, ele era imbatível, porque ele estava bem claro na mente dele qual o propósito que ele tinha, qual a missão de ele não perdia tempo. Ele queria levar Jesus para as pessoas, e ele passou por tudo isso. Mas lá em Filipenses, no capítulo após, diz também que ele estava feliz em qualquer situação, mesmo passando por isso. Sendo que muitas vezes, nós passamos por lutas, todos nós passamos por lutas. Agora, se compara com as lutas de Paulo, gente, faz até vergonha de falar, né? Não vamos comparar não, que fica até uma situação feia, complicada. Porque as lutas dele foram muito maiores do que as nossas pequenas lutas. Então, diante de tudo isso que ele passou, ele era imbatível. Ele estava correndo o risco de morte, mas ele ia lá cumprir a missão que Deus tinha para ele. E esse texto que nós lemos, ele fala justamente um pouco sobre a vocação de Paulo, a missão que Paulo tinha. E nós vamos detalhar melhor essa missão, mas antes disso, eu estava pesquisando em um livro de Yvonne Bochat, diz que precisamos ter o que fazer. Diga comigo, eu preciso ter o que fazer. Porque se nós não tivermos um alvo, não tivermos nada para fazer, nós somos ociosos, preguiçosos. Aí eu lembro que tinha uma senhora, no tempo que eu era estagiário, aí ela era uma irmã, aí eu dizia assim, irmã, diga o versículo de hoje. Aí ela sempre dizia a mesma coisa, vai fazer como a formiga, ó preguiçosos. Aí eu dizia, no outro dia nós dizemos, irmão, o versículo de hoje. Aí era a mesma coisa. Será que ela estava nos chamando de preguiçosos? Mas nós não éramos. Mas é interessante que esse versículo, nós temos o ter o que fazer. Nós não podemos ficar ociosos esperando as coisas acontecerem, esperando muitas vezes as portas se abrirem e não darmos um passo. Em seguida, ela diz que nós temos que amar o que faz. Existem muitas pessoas que têm os seus trabalhos, têm as suas atividades, mas não amam o que faz. Se você não ama o que faz, você vai fazer o seu melhor? Não vai fazer o seu melhor. E é interessante que o bom, inclusive tem um livro que fala sobre isso, é inimigo do melhor. Eu não sei se já aconteceu com você, que você fazer algo que você diz, mas eu amo fazer isso, e você se esforça para fazer o melhor que você pode. E já aconteceu coisa que você está fazendo por fazer. Por exemplo, às vezes eu ajudo a minha esposa a lavar os pratos. Você não vai imaginar que eu estou amando lavar os pratos, porque eu não gosto e eu acho que eu vou morrer sem gostar. Porque lavar os pratos é muito ruim, irmão, serviço de casa. Eu queria até parabenizar as mulheres, né, que são tão esforçadas. Vamos aplaudir ao Senhor pelas mulheres. É serviço ruim, todos os dias a mesma coisa. Eu não sei o que é isso não. Parece que a pia tem uma máquina de produção que cada vez mais vai produzindo mais prato, mais prato, mais prato. Meu Deus do céu. Mas eu não gosto. E nunca vou gostar. Interessante que essa semana juntou 2 discípulos meus, viram que meu carro estava muito, e disse assim, vamos lavar teu carro. Eu disse,
Amém. Eu estava dizendo assim, meu Deus, o carro tem que andar limpo, né, gente? Mas eles se prontificaram a lavar o carro. Eu disse, amém, vamos nós. Aí juntamos nós 3 para lavar o carro. Aí estava eu, Lucas e Paulo. Paulo é assim, ele ama lavar o carro. Ele gosta de fazer tudo. Lucas, eu acho que está no meio termo, estava lá disposto, tal. E eu estava no pior de todos. Estava na base, que eu não gosto de lavar o carro, eu odeio, mas eu estava lá com eles no momento de comunhão, nós lavamos o carro e tal. Então, Paulo, na verdade, ele queria fazer tudo bem. Deixa eu ver, não, aqui vamos fazer assim, está certo. Não, vamos primeiro assim, nós estávamos só, porque ele gosta de tudo ficar impecável. Mas quando nós amamos o carro dele, muito impecável, eu digo, Paulo, teu carro é muito mais novo do que o meu. Na verdade, é o mesmo ano, mas ele cuida muito bem. Mas sabe o que é? É gostar do que você está fazendo, até nas simples coisas. Então eu não vou, na verdade, não amo fazer isso. Se for necessário, fazemos. Como diz o Matuto, um quebra-galho, né? Mas não é o que amo. E por último, Yvonne Pochá, ela diz que acreditar que podemos ir além. Então é necessário também nós acreditarmos no potencial que nós temos. Muitas vezes não acreditamos. Incrível isso. Eu como professor, eu lembro que tinha uma menina que ela odiava apresentar trabalho. Odiava. Então, nosso objetivo também é fazer com que as pessoas venham superar limitações. Eu disse, mas por que você odeia? Não, porque eu não sei, eu tenho vergonha, para mim é um trauma. Não sei. Eu disse, mas você tem que vencer. E uma vez eu insisti, e ela apresentou um trabalho. Gente, ela apresentou um trabalho tão bem, que chamou a atenção de todos e foi aplaudida. Mas ela disse que odiava. E no final eu fui elogiar ela. Sabe o que ela disse? Não, eu não sou assim não, do jeito que você está falando. Eu não tenho jeito não para apresentar trabalho. Então ela acreditou numa mentira do diabo na mente dela. Então ela fez muito bem, mas ela preferiu acreditar que ela não era capaz para fazer. Então dentro de nós há um potencial e nós podemos fazer sempre além. Nós temos que colocar em prática o potencial que Deus colocou sobre nossas vidas. Mas para que possamos enxergar as possibilidades de Deus, é necessário 3 pontos. O primeiro ponto que eu queria falar é que nós temos que vencer com os traumas do passado. E isso, na verdade, é muito sério, gente. Muitas pessoas estão paralisadas por causa de algum tipo de trauma. E isso é muito comum. Eu poderia até perguntar, quem nunca teve nenhum trauma na sua vida? Todos nós tivemos algum tipo de trauma. Todos nós. Sendo que muitas pessoas prefere adormecer esse trauma. Ou seja, você já viu, antigamente tinha uns baús, essas pessoas antigas gostavam de baú, né? E colocava as coisas antigas, não, as pessoas novas também, porque quando eu disse antiga, já deram um sorriso, as pessoas novas também podem gostar de baú, que hoje também está na moda usar coisas antigas, tudo bem. Mas aquele baú, o que era que se colocava naquele baú? Eram as coisas antigas, eram os documentos antigos, eram as fotos, eram talvez coisas de recordação que estavam naquele baú. Sendo que muitas pessoas faz do seu coração como se fosse um baú, guardando dores, raiva, falta de perdão, rancores, situações difíceis que passaram. Sendo que os dias de hoje, se não tivermos cuidado, reflete o nosso passado. Por exemplo, tinha alguém da minha família que ele foi muito bem sucedido. Então ele teve a oportunidade de trabalhar nos melhores restaurantes do Brasil, em vários estados. E de repente, devido a 2 fatores, ele perdeu tudo, que foi a prostituição e o vício. Perdeu tudo mesmo. Quando ele era bem de vida, ele tinha muitos amigos. Mas quando ele perdeu tudo, perdeu os amigos também. Tenha cuidado nos seus amigos.
Se são amigos de verdade ou interesseiros. Temos que ter cuidado. Então eu lembro que ele, na verdade, ele sempre trazia o passado que ele teve. Então ele dizia, eu tive isso, eu trabalhei nisso, eu fui isso, eu conheci fulano, ciclano. Mas no presente, ele não tinha mais. Então ele queria viver do passado. O passado sendo vivenciado no presente é irreal. Irreal. Sabe por que é irreal? Porque não tem como mais você trazer o passado para o presente. Mas sabe o que é que tem como fazer? Viver um presente diferente para que seu futuro seja satisfatório. E você venha alcançar os objetivos no futuro. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então vamos abrir, ainda no livro de Filipenses, nesse mesmo capítulo, no versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sendo que se esquecer não é você ter amnésia. Porque senão o apóstolo Paulo estava colocando doença para nós. Não, ele não está dizendo isso. Nós não podemos viver o presente querendo trazer o passado. Sabe? Nós temos que ser pessoas de coragem para enfrentar o passado. Para você enfrentar mesmo. Para você permitir que o médico dos médicos cure as suas dores. Então você tem que estar, eu passei por isso, isso e isso. Mas o que você fez com isso? Eu lembro que eu conheci lá em Curitiba uma pastora, que ela foi estuprada pelo pai durante muitos anos, eu acho que foram 7 anos. E depois pelo padrasto, mais muitos anos. E ela chegou numa situação terrível emocionalmente. Mas sabe o que aconteceu? Através de tudo que ela passou, Deus levantou ela para ajudar mulheres que foram abusadas. Então ela não ficou, ela poderia ter ficado deprimida, com depressão, querendo morrer. Não, ela se levantou e disse, aconteceu isso comigo, eu não posso mudar. Mas o meu presente para o futuro, sim. Então o meu presente vai ser diferente. Então aquilo que era uma maldição na vida dela, se transformou em bênção. Então é isso que o Senhor quer fazer conosco. Independente do que fizeram conosco, ou o que fizemos, porque às vezes nós somos o agente, fazemos o mal, nos arrependemos e temos um presente diferente. As nossas atitudes devem ser diferentes. Em Isaías 43, se você puder abrir. Isaías 43, o versículo 18 e 19. Vem justamente reforçando o versículo anterior que lemos. 43, 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Gente, a palavra está dizendo que o Senhor vai nos tirar do deserto? Está? Não. Mas que no deserto, que talvez você esteja passando, Ele está colocando caminho e rios. Então aparentemente as coisas estão secas,
Aparentemente você não está vendo nada, porque no deserto não tem muitas coisas para se ver. Deus diz, tá, isso é o que você está vendo, né? Mas sabe o que é que eu faço? Eu construo esse caminho para você seguir esse caminho, então você agora não está sem rumo. Agora existe um rumo no deserto. E ainda nesse deserto, vai ter um rio para você beber água, para você ir à fonte. Os irmãos estão entendendo? Então o Senhor, Ele quer te dizer hoje, que Ele está colocando manancial, rios no deserto que você está passando. E nós temos que tomar posse. Amém? Amém, glória a Deus. E é interessante que muitas vezes nós estamos trazendo consigo entulhos que devem ser deixados para trás. Entulho não tem serventia. Ou também defuntos. Está arrastando defuntos assim. Poderia ter trazido até o quê? Um manequim. Lá da loja da minha cunhada e ir arrastando assim. Porque tem pessoas que estão arrastando defuntos há anos. Vai ano e vem ano e continua arrastando. Eu acho que chegou o dia de você dizer um basta. Tá bom. Chegou o dia de você dizer, tá, o meu futuro vai ser diferente, porque a partir de hoje o meu presente vai ser diferente. E as feridas, elas precisam ser curadas, e curadas por Deus. Não são técnicas que vão trazer cura, mas o médico dos médicos vai trazer cura. As técnicas identificam, as técnicas lhe ajudam, mas o bálsamo do bálsamo vem do Senhor Jesus. E o segundo ponto diz que temos que ter um motivo para viver. Voltando lá em Filipenses, o versículo 14. Diz que prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É necessário ter um alvo, é necessário ter um motivo para viver. O nosso alvo principal deve ser Jesus. Quantos nascidos de novo nós temos aqui nesse culto? Esse é o nosso alvo principal. Mas vem os motivos da nossa vida. O nosso posicionamento deve mudar. Porque tantos coaches estão fazendo aí tanto sucesso. Porque estão ajudando as pessoas a irem para o alvo, a alcançar os seus objetivos, as suas metas, a criar um plano de ação, a criar ferramentas que possibilitem. E devemos amar o que nós fazemos. Gente, quantas pessoas estão frustradas nos dias de hoje? Quantas pessoas estão amarguradas, frustradas, decepcionadas, tristes, infelizes? Porque a ansiedade cada vez mais está em evidência. Porque a depressão cada vez mais tem se assolado. Tem várias raízes a depressão. Mas um dos motivos pode ser esse. Qual o motivo da sua vida? O que é que te faz acordar todas as manhãs e você dizer, ah, que manhã maravilhosa. Então eu já disse a vocês, eu terminei o livro O Milagre da Manhã. E me chamou muita atenção que o autor fala, e eu fui muito confrontado com esse livro. Porque para acordar cedo, gente, eu tenho muita dificuldade. Mas eu já tinha uma justificativa. Eu dizia, eu sou noturno, eu durmo muito tarde. Aí o livro vem me confrontar. Aí diz assim, não é porque você é noturno. Você pode ser noturno, mas com as minhas palavras, é como se houvesse uma bênção em acordar cedo. Porque muitas vezes nós dormimos à noite, e quando oramos, talvez o devocional, depois que estamos lá no travesseiro, o que é que vem na mente?
Ei, gente, o que é que vem na mente? Os problemas, ou vocês não têm problemas? Então vem os problemas na mente. Você à noite no travesseiro, amanhã eu tenho que fazer isso. Eita, o cartão, meu Deus, me ajude, como é que eu vou pagar esse cartão? Abençoado, parece que é do diabo esses cartão. Você vai comprando, quando olha, meu Deus, como foi que eu comprei tanto? Os economistas, eles não dizem que não é interessante fazer essas compras no cartão, deve ser à vista. Eu digo, oh, meu Deus, me ajude. Mas o que é que acontece? Então, ele diz que você, à noite, já tem que começar a abençoar o seu dia. Deus, obrigado. Amanhã meu dia vai ser o melhor dia da minha vida. Vai ser um dia maravilhoso. Eita, pensa o dia que vai ser abençoado. E ele diz que nós temos que acordar com a expectativa. Imagine você agora, pense em uma viagem que você quer muito fazer. Estão pensando em viagens? Imagine que o dia da viagem é amanhã. Eita, que se animaram. O dia da viagem é amanhã. Suas malas já estão todas arrumadas. Tudo legal. E alguns ainda dizem, amanhã eu não vou conseguir dormir à noite, que eu estou pensando na viagem. Sendo que você vai ter que sair daqui de 5:30 da manhã. E você está preocupado com o horário? Você saía de 3, de 2, você não dormia de qualquer modo. Está vendo como mudou a expectativa? Aí você já acorda no outro dia feliz. Eita, é hoje que eu vou viajar. Uau! Então você já está com expectativa, é como se você já estivesse abençoando o seu dia, já acordasse com um bom humor. Minha tendência é acordar sempre com mau humor. Por isso que eu estou dizendo que eu fui muito confrontado. Quando eu não acordo, eita meu Deus, já estou com dor de cabeça, misericórdia. Aí eu fui ler o livro, eu estou sendo confrontado, fui confrontado até umas horas. Aí diz assim, não, você tem que acordar, tal, fazer expectativa. Que dia maravilhoso. Aí eu estou tentando. Eu, na verdade, acho que eu estou no 5º dia, acordando de 5:30. Fico acordado geralmente até 7, 7:30, com exceção de hoje. E volto a dormir. Estou no processo. Gente, tudo é uma questão de decisão. Eu odiava a academia. Fato. Sabe o que aconteceu? Já foi outro livro que eu li. Falou sobre você praticar uma atividade física. Você vai ter qualidade de vida. Eu disse, Deus, eu quero qualidade de vida. Tem que ir para... Aí eu disse, eu vou para a academia. Aí eu fui assim, meio incrédulo, sabe? Eu disse, eita, vou... Porque eu odiava a academia. Pois não é que agora eu já gosto? E já estou no 5º mês? Amém? Glória a Deus. Estou indo 5 vezes por semana? Você acha que Deus não faz essas coisas? E eu me sinto muito melhor hoje? Sendo que eu saí daquela fase, agora eu só tenho que continuar nessa fase. Porque a academia começa assim, a fase do odeio, a fase do gosto, já estou vendo algum retorno. E a próxima fase é, tá bom, não idolatra o corpo. Porque senão você vai começar, eu quero ficar sarado. Não, aí já muda, as coisas já mudam tudo. Então as intenções já mudaram, já foram corrompidas. Então nós temos que ter, na verdade, um equilíbrio nas coisas. Tudo nós temos que ter um equilíbrio. E interessante que uma frase do Matthew Keller, que ele diz assim, que por um lado, todos queremos ser felizes. Eu posso perguntar, quem quer ser feliz? Gente, está sendo gravado ao vivo ali, vamos dizer aqui. Quem quer ser feliz?
ele diz mais: por outro lado, todos sabemos o que nos faz felizes. Você sabe o que te faz feliz? Todos nós sabemos. Mas não fazemos isso. Por quê? É simples. Estamos ocupados demais. Mas é ocupado demais fazendo o quê? Tentando ser feliz. Às vezes nós temos que rever a nossa agenda. Porque é tanta coisa na nossa agenda, que às vezes nem conseguimos respirar. Eita exagero, agora eu fui o sanguíneo, né? Mas às vezes são tantas responsabilidades, tantas coisas, e tem responsabilidade que não era para você. E tem coisas que não era para você fazer. Mas você muitas vezes se sente um super crente e quer fazer tudo. Gente, nós não somos super crente. Nós somos seres humanos que temos forças, mas também temos fragilidades. E tem muitos crentes que eram super crentes, entre aspas, e acabaram entrando numa linha muito fina. E acabaram esfriando. E acabaram em um quarto escuro, preso às emoções. Então nós temos que colocar limites a nós mesmos. E um desses limites é você aprender a dizer não. Porque Paulo, ele era imbatível, mas ele era imbatível porque ele estava ali na sua missão. Ele sabia muito bem porque Deus tinha chamado ele. Ele sabia muito bem o propósito dele. E muitas vezes, nós não nos preocupamos com isso. E por último, o terceiro ponto, para que possamos enxergar as possibilidades, é necessário avançar e sonhar em novas possibilidades. Filipenses 3:12 diz que não que tenha recebido ou tenha já obtido perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Jesus Cristo. Mas muitos de nós não estamos conquistando o que Jesus Cristo já conquistou na cruz. E estamos dando ouvido ao que o diabo fala através dos nossos ouvidos. E chega um momento que nós não podemos permitir isso. É necessário se posicionar e silenciar a voz do diabo. Entende? Dá um basta. Em Jeremias, quero te convidar a abrir no livro, no capítulo 1. Diz assim: a mim me veio, pois, versículo 4, 1:4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Gente, quem queria ter aqui o ministério de Jeremias? Eita, meu Deus. Não queríamos o ministério de Jeremias. Agora, se eu perguntasse, quem queria aqui o ministério de Davi? Ah! Mas Jeremias não. Jeremias, o ministério dele não teve grandes ajuntamentos. Jeremias não estava em grandes centros, mas Jeremias era ousado como ninguém. Imagine, ele dizia: não, Deus, eu não sei nem falar.
envia outro, com as minhas palavras. Sendo que ele se tornou um homem muito corajoso. Ele confrontava o rei sabendo que poderia morrer ali mesmo. Não teve conversões, mas teve coragem e ousadia para fazer a vontade de Deus. Mas às vezes, é como se nós não quiséssemos uma vida difícil. Mas é na vida difícil que a recompensa vem do próprio Deus. É como se nós quiséssemos mais um evangelho, feijão com arroz. Essa questão de evangelizar alguém, não. Eu já estou vindo para os cultos, já faço parte de uma célula. Tá bom. Mas você acha que o Senhor sonhou com você desde o ventre da sua mãe para apenas isso? Você está satisfeito ou satisfeita pelo que você tem feito para Deus? Talvez você pode estar muito satisfeito. Deus, eu finalizei minha faculdade. Deus, eu estou trabalhando em um lugar que eu gosto. Deus, eu tenho filhos. Deus, eu tenho uma casa própria. Deus. Mas você acha que isso é suficiente? O Senhor, na verdade, Ele te criou para impactar vidas, sabe? Para você ser um agente de Deus para restaurar vidas que estavam destruídas, como a minha e a sua estavam antes. Nós temos que sair da apatia. Centro Cristão da Adoração, nós temos que sair da apatia. Márcio Tenório Chaves, eu tenho que sair da apatia. Estamos muito cômodos. Hoje aqui na igreja tem até ar-condicionado. No início não tinha. Hoje estamos numa situação estrutural melhor, temos um som melhor. Mas isso não pode ser ferramentas que venha gerar em nós acomodação. Gente, vamos lembrar do início. O tempo quando tinha geração Fare, dividíamos em grupos para ir convidando e passando em casa para trazer as pessoas. Vamos voltar ao tempo que para as nossas células, nós convidávamos até quem não conhecíamos. Porque nós estávamos apaixonados por Jesus. E ouvimos muitos nãos. E também ouvimos alguns, eu vou, e não vinha. Passe lá em casa e dizia não. Mas isso não nos impedia de continuar insistindo. Vamos voltar àquele tempo a qual nós não desistíamos das pessoas. E às vezes hoje nós temos as desculpas prontas. E diz assim, eu não posso. Fulano, na verdade, é muito trabalhoso. Ele não quer e eu vou obrigar. Mas antes nós dizíamos, ele não quer, mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar gerando. Eu vou mandar umas mensagens, ele não vai recusar minhas mensagens. De vez em quando eu ligo para dizer que eu não estou muito no pé. Eu estou jejuando por fulano. Para quem você está jejuando? Estou jejuando para o encontro com Deus. Para levar quem para o encontro com Deus? Não, só para ter o encontro com Deus. Encontro com Deus para ter precisa de pessoas, sabe? E cadê as pessoas? Encontro com Deus tinha lista de espera. Cadê a lista de espera? Nós vamos ter um encontro com Deus em nome de Jesus. Mas geralmente os últimos encontros é luta.
Parece que é uma resistência, mas é uma resistência espiritual ou é uma resistência porque não estamos fazendo a nossa parte? São duas coisas diferentes. Porque às vezes nós colocamos em tudo a culpa do diabo e outras vezes nós não estamos fazendo o que é para nós fazermos. A resistência vem quando nós estamos fazendo a nossa parte e essa parte não traz os resultados. Então é algo para nós avaliarmos. Como está a nossa vida? Como nós vamos avançar nas possibilidades? Vamos parar de colocar essas desculpas pequenas. Como Jeremias falou, porque eu não sei falar. Se você é mudo, você pode evangelizar de outras formas, vai escrever. Eu estou cansado. Para outras coisas não fica cansado. Para ficar horas no WhatsApp não se cansa. E para ler um capítulo da Bíblia é o suficiente para alimentar seu dia. Então muitas vezes está cheio, não é não da palavra, está cheio de conversas vãs do WhatsApp. Ou de ficar visitando a vida das pessoas pelo Instagram. Que é uma pura ilusão. Na sexta-feira se coloca a mensagem, sextou. Sextou para quê? Para começar a tirar as fotos e dizer, estou ótimo. Nunca me esqueço. E uma vez aqui no culto, eu estava na Geração Faro, uma pessoa próxima veio aqui, que tinha postado as fotos ótimas. Com um grupo, aparentemente estava excelente. Depois foi trazida aqui para nós orarmos, porque estava querendo se matar. E o que é que essa foto do sextou quer dizer? Quer dizer que é uma tentativa sem sucesso de preencher o vazio. Mas o vazio só pode ser preenchido por Jesus. E isso que nós temos que entender. Vamos sair do mundo de Alice das Maravilhas. É Alice das Maravilhas? E vamos viver o mundo real. E vamos levar Jesus e vamos exalar o perfume de Jesus. Precisamos disso. Sendo que muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades. A Bíblia fala de Davi. Quem era Davi? Pastor de ovelhas. Que aparentemente foi rejeitado pelo pai, porque quando o profeta foi em busca, cadê Davi? Que ninguém falou dele. Interessante que até quiseram colocar Davi com ferramentas de outro. Tenha cuidado para não ficar se comparando. Gente, eu já me comparei tanto. E isso é muito doentio, isso não faz nós melhores do que ninguém. Nós somos especiais e diferentes. Eu já tentei ser pregador, que eu não sou. Tentei, falar parecido com... Não funciona. Porque eu sou diferente, eu tenho as características próprias que Deus colocou em mim e colocou em você. Então colocaram, quando Davi disse, eu vou ganhar daquele gigante, eu mato. Aparentemente motivo de sacode. Saul quis até colocar o quê? A armadura nele. Mas não eram aquelas ferramentas que Deus tinha dado a Davi. A ferramenta de Davi era simplesmente, na nossa linguagem, uma peteca e 5 pedras. Que na verdade ele só utilizou uma pedra. Uma pedra que foi certeira nele. E Golias caiu, ele puxou a espada e matou Golias. Então nós temos que usar as ferramentas que Deus colocou na nossa vida. Você não precisa se comparar com alguém do Instagram, com aquela blogueira. Não, você é especial do jeito que você é. Você não precisa ter aquele corpo perfeito, às vezes cheio de Photoshop. Não.
Deus escolheu você assim. Deus me criou assim. Até com o meu nariz meio achatado. Não tem problema. Eu sou especial para Deus do jeito que eu sou. E Neemias não foi diferente. Ele aproveitou a oportunidade certa e foi escolhido por Deus para liderar e levantar os muros em 52 dias. E se pensarmos em Esté, Esté também não foi diferente. Ela foi levantada por Deus. Alguns podem dizer, para ser rainha. Não, ela foi levantada por Deus para salvar o povo de Deus. E Paulo, que não perdia tempo, independente da situação, que se fosse nos dias de hoje, talvez eu e você não daria muita credibilidade a Paulo. Oxe, esse se converteu, eu quero a distância dele. Esse que estava me perseguindo, que queria me matar, não quero na minha célula não, vai para outra. Vai que me mata na minha célula. Mas esse que perseguia, se tornou perseguido. O que não acreditava em Jesus, se tornou aquele que levantou a bandeira de Jesus. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Quero te convidar agora a ficar de pé. Queria convidar aqui um ministério de louvor. E nós vamos orar. Gente, nós vamos orar para que Deus venha te puxar e me puxar de toda apatia. Vocês querem essa oração? Estão dispostos a sair da comodidade? Talvez como eu na peleja acordar às 5:30 da manhã. Eita, não fizeram alegria quando eu disse 5:30. E a cruz é lugar de renúncia. Renúncia da nossa vontade. Abrir mão do nosso querer. Você está disposto? Ou você quer ser mais um pontinho? Ou você quer ser alguém que faça a diferença? São escolhas. O que você escolhe? Onde você quer chegar? Deus tem colocado possibilidades e ferramentas. Quais são as ferramentas que Deus tem colocado na sua vida? Gente, o Senhor quer levantar aqui tochas. Mas antes que o Senhor levantar, eu vou orar, sabe o que? Para quê? Para que o Senhor venha gerar no meu coração e no seu arrependimento e não remorso. Porque o remorso, nós sentimos uma coisinha aqui no culto e quando saímos esquecemos. O arrependimento não. O arrependimento gera mudança de atitude, mudança de vida. Te convido a fechar seus olhos aí. Oh Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu te convido a passear neste lugar.